Enquanto o pastor Silvio trouxe ali que Deus não nos deixa sozinho, né? Eu estava meditando sobre a passagem do Val de Jaboque, né? Que o Val é o leito de um ribeiro, um riacho, né? Chamado Jaboque, naquele local ali onde Jacó passou por ali, né? E eu sempre digo, pastor Marcelo, como a gente comentou aqui, todo ser humano vai ter que passar no Val de Jaboque. Porque todo ser humano vai ter o seu encontro com Deus. A Bíblia me garante isso, né? Ninguém vai ser dado por inocente. Então todos vão ter que decidir se querem Deus ou se não querem Deus, né? Isso são palavras bíblicas que diz que todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua terá que confessar, mesmo que depois da condenação, que Jesus Cristo é o Senhor. Mas então eu vou pedir para o pastor Marcelo ler um texto, depois a gente dá uma pequena introdução e entramos aqui naquilo que vai ser dito, que é Gênesis 28, do 11 ao 16. Do 11 ao 16, vamos lá. De tardinha, ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali. Pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Então Jacó sonhou. Ele viu uma escada que ia da terra até o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus de Isaque, o seu pai. Darei a você e aos seus descendentes esta terra onde você está deitado. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul e de leste a oeste, e por meio de você e dos seus descendentes eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares aonde você for, e farei com que você volte para esta terra, e não o abandonarei até que cumpra tudo o que lhe prometi. Quando Jacó acordou, disse assim: De fato, o Senhor Deus está neste lugar, e eu não sabia disso. Amém. A gente nota na passagem aí, pastor, que Jacó, mesmo fugindo, porque mentiu e enganou, Deus fez uma promessa para ele, né? E Deus disse que ia estar com ele, e que uma grande nação se formaria, como de fato hoje é o país de Israel, porque foi através desse homem Jacó, o qual Deus mudou o nome dele para Israel. Mas Jacó está fugindo, a gente sabe dessa história, dessa narrativa, que não é uma história, é um fato real, né? Que Jacó enganou o seu irmão, pegando o direito de primogenitura, enganou o seu pai, né? E o seu irmão prometeu matá-lo, e ele pegou, então, teve que fugir desse local, né? E muitos falam, né, pastor, por que Rebeca ajudou Jacó? A gente tem que voltar um pouquinho na história, pastor. E Deus, ele não trabalha no erro, Deus não aprova o erro. Isso a gente tem que entender, né? Esaú, que era o mais velho, que tinha o direito da primogenitura, ou seja, a bênção do pai, né? E o primogênito, ele recebia uma herança maior, porque depois ele era o responsável pela família, o responsável por cuidar dos pais na velhice, né? Então Esaú, ele tinha esse direito e essa obrigação. Só que a Bíblia diz que Esaú, ele não se importava com essas coisas. E ele começou a pegar mulheres de outros clãs para sua esposa. Como narra que ele pegou uma mulher hitita dos heteus. E se a gente vê na palavra que Deus diz a Moisés, eles teriam que eliminar os heteus, os heveus, os jebuseus, os cananeus, os ferezeus, todo aquele povo.
porque eram povos idólatras, que eram povos descendentes de Canaã, né? E Esaú já tinha pego, né, mulheres de outra tribo, e depois ele pegou uma mulher hitita, né, que é dos heteus, e isso se tornou uma agonia para Rebeca. Porque Esaú não estava, então, tendo a responsabilidade de, como o primogênito, depois cuidar da família, cuidar do clã. Ele estava fazendo uma mistura e trazendo outros povos para fazer parte do clã dele, o qual não era permitido. Então isso tornou um peso. Então por isso a mãe, né, ajudou Jacó a fazer essa armação. Deus não trabalha com erro. E não estou aqui inocentando Rebeca disso. Mas estou contando uma narrativa que é importante a gente entender. Então, né, Esaú chegou cansado e tudo, e com fome, ele era caçador, e Jacó estava fazendo uma comida, e Esaú pediu a comida, e ele disse, não, só se tu me der a tua primogenitura. O fato é tão importante que o materialismo se tornou mais importante para Esaú do que a sua responsabilidade. Então isso prova que ele não teria responsabilidade com a sua família, né? Tanto é que ele se vendeu por um pouco de comida, sendo ele caçador e tendo mulheres, ele podia ter pedido as mulheres fazer, tendo uma caça, pegando alguma coisa. Não. Mas ele preferiu comer aquele e vender o seu direito de primogenitura, né? Então ele fez isso para Esaú, e já Isaac, já na sua velhice, né, já quase cego também, pediu para Esaú uma caça, porque ele queria abençoar Esaú. E Rebeca escutou e falou para Jacó. E ela mesmo pegou um dos seus rebanhos ali, preparou como Isaac levava e mandou Jacó levar. Então Jacó botou pelos sobre o corpo, né? E quando ele chegou perto, Isaac, não enxergando mais, ele disse, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. E quando ele tocou no pelo, que na verdade era pele de animal, ele disse, é peludo. E abençoou Jacó em vez de Esaú. E a bênção do pai, ela era irrevogável, né? Então Jacó recebeu essa bênção, Esaú ficou sem a bênção, né? Só que Esaú descobriu. E ele disse, eu vou te matar. Esaú era guerreiro, caçador, homem forte. Jacó era, digamos assim, mais de dentro de casa, né? Descobriu aquilo ali, teve que se mandar, teve que sair da família. E foi auxiliado por Rebeca, disse, vai lá para nossa parentela. Tem um rapazinho lá chamado Labão, te aquieta com ele lá, né? Até diminuir a ira de Esaú. Então Jacó pegou e saiu, e Jacó então andando sozinho, né? Final de tarde, deveria estar cansado. Não sei se levou comida ou não, não sei se levou água ou não. Deitou numa pedra, nesse local, e teve esse sonho. Só que nesse sonho Deus fez uma promessa para ele. E disse, porque ele disse algo para Deus. E Deus, então, deu essa promessa. O que aconteceu? Partiu daí, ele foi, e ele ficou 20 anos fora. Né? Para quem sabe, ele queria casar com uma das filhas de Labão, que era Raquel, o qual ele amava. Ele foi enganado, assim como ele enganou, deram Lia. E ele trabalhou mais 7 anos para ter Raquel, casou com Raquel, e depois mais 6 anos. E aí quando ele adquiriu todos os bens que ele tinha, ele voltou para a terra dele. Quando ele está voltando, ele sabe que havia uma promessa de morte para cima dele. Ele sabe disso. Mas eu creio que ele não esqueceu da promessa de Deus. Mas ele continuou ainda, pastor Marcelo, como um enganador.
E o que ele fez como enganador? Ele separou rebanhos, escravos, cada um na frente, foi indo, mandando um grupinho, depois outro grupinho, e separou por outro lado a família. Porque se esse pessoal que estava indo com rebanhos, com vacas, com ovelhas, com camelo, visse Esaú, era para dizer, é presente do teu irmão. Porque ele ainda tinha um medo da morte que Esaú tinha prometido a ele. E ele, por outro lado, despistando com a família, continuava então querendo fugir, enganador. Sim. Mas olha como Deus trabalha. Ele fez tudo isso e passou na frente toda a sua família, todos os seus escravos, todo o seu rebanho, e ficou sozinho. E aqui nós vemos algo fantástico. Que apareceu o anjo do Senhor, que na teofania, né, é Deus, ou muitos tratam como o anjo do Senhor Jesus. Mas vamos tratar como Deus. Apareceu o anjo do Senhor. Quando que o anjo apareceu? Quando, pastor Miguel? Ele estava sozinho. Exatamente isso. Porque Deus vai nos tratar. Aleluia. Quando estamos só. Só. E ele teve que se livrar de tudo, mandar à frente, porque Deus queria tratar com ele. Deus já estava agindo para tratar com Jacó. Por isso que eu digo que todo ser humano, ele vai passar no val de Jaboque. Todo ser humano, ele vai ter que ter o seu encontro com Deus. E ele vai ter que decidir. Então, se encontrou com Deus e ali começou uma peleia das bravas. Até então ele não sabia, né? Começou a lutar com o anjo, né? Até a história que a gente sabe, isso foi até o amanhecer, né? E ele não quis largar o anjo sem que o anjo abençoasse ele. Mas nós não vamos tratar desse ponto da bênção do anjo, porque eu creio que não vai dar tempo. Mas o que significa esse val de Jaboque, pastor? O que significou isso na vida de Jacó? O que significa o val de Jaboque nas nossas vidas? Esse encontro com Deus? O que significa isso? Então eu anotei algumas coisinhas aqui, pastor. São só 14 itens aqui, que eu não sei se a gente vai conseguir tratar todos meditando na palavra. O primeiro ponto que Deus faz com nós no val de Jaboque é o tratamento do nosso caráter. Como é que Jacó saiu da sua terra? Pastor Marcelo, pastor Miguel, como é que Jacó saiu? Saiu como um enganador, como um homem ruim, né? Como um enganador. Deus poderia cumprir a sua promessa nesse tipo de caráter? Não. Não poderia. Porque Deus já tinha feito uma promessa para Jacó. Então, quando ele saiu da sua terra, ele saiu como enganador e saiu como Esaú, porque foi o último nome que ele disse para o seu pai. Rebeca sabia, mas Isaac não sabia. Isaac achou que era Esaú. Que interessante isso. Isaac achou que era Esaú que estava lhe dando a comida. E ele saiu da presença do seu pai como Esaú. Então o val de Jaboque, ele trata o nosso caráter diante de Deus. Porque diante de Deus, não tem. Você não consegue, você treme, você não consegue continuar do mesmo jeito. Então, ele saiu como mentiroso, ele saiu como enganador. O val de Jaboque é um lugar de uma luta interna sua, pessoal com Deus. Ninguém vai interferir, ninguém vai atrapalhar, ninguém pode interferir, ninguém pode atrapalhar. Porque ali é você e Deus.
O Val de Jaboque é eu e Deus. É o meu encontro com Deus. Não importa quem eu seja, onde eu esteja, como eu seja, eu vou me encontrar com Deus. Então ele trata o meu caráter, porque eu vou estar frente a frente com Deus. Eita. Olha a importância desta palavra nas nossas vidas. O Val de Jaboque agora começa a pesar. Lugar de se render à vontade de Deus. Porque eu tenho que me render a isso. Eu tenho que me render à vontade de Deus. Se eu quero receber, pastor Marcelo, as promessas que estão na palavra de Deus, eu tenho que me render a Deus. Eu tenho que me entregar. Como diz assim, né? Abre o coração. O Val de Jaboque nos oferece essa condição. O Val de Jaboque, pastor, lugar de tratamento do seu caráter. Como eu falei, agora ele vai dizer diante de Deus quem ele é verdadeiramente. Porque Deus pergunta para ele como é que é o teu nome? E o que ele diz? Jacó. Mas ele saiu como? Esaú. Ele não podia retornar com a mesma mentira com que ele saiu. O Val de Jaboque, pastor. Lugar de receber uma nova vida e um novo caminhar com Deus. Porque ali há uma decisão. E a partir dali eu não posso mais ser o mesmo. Então, se eu quero receber e andar com Deus, o Val de Jaboque vai fazer isso. O Val de Jaboque, pastor, lugar onde a maldição se transforma em bênção. Hugo! Porque ele saiu de sua terra amaldiçoado. Ele saiu de sua terra com a promessa de ser morto. Ele saiu de sua terra com uma maldição de enganador, com uma maldição de mentiroso. E esse local, pastor, onde ele teve o sonho, era próximo. Porque ali era o local de saída. E agora ele está retornando e vai cruzar pelo local. Então está na hora de ele deixar a maldição que estava sobre ele para receber a bênção. Há uma maldição sobre nós, o senhor sabe disso, né? Somos pecadores e a Bíblia diz que nós estávamos mortos sobre nossos delitos e pecados. E a Bíblia diz no livro de Gálatas que Jesus ele se fez maldição por nós, levando toda a maldição na cruz. Mas eu preciso me encontrar com ele. Então, o Val de Jaboque é um lugar de transformar a maldição em bênção. Amém. O Val de Jaboque, pastor. Lugar de salvar a alma da desgraça. Por quê? Jacó ele tinha pensamentos. Ele tinha medo. E ele sabia que o seu irmão estava esperando por ele. Tanto é que ele mandou os rebanhos, os escravos na frente e separou em 2 grupos, mandando a família por um lado. Porque ele tinha medo. A sua mente ainda estava em desgraça. Seus pensamentos ainda estavam em desgraça. O seu corpo temia pela morte. Mas ele então, a alma que, segundo a Bíblia, os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos desejos, agora estava sendo salvo da desgraça, do medo, da morte, do temor.
porque ele estava se encontrando com Deus. O Val de Jaboque, pastor. Lugar de mudança de vida. O Val de Jaboque, lugar de mudança de vida. Porque a partir do momento em que Jacó se encontrou com Deus, a vida dele mudou. É só a gente continuar no texto que a gente vai ver que quando ele vê Esaú, os dois se abraçam e choram. Coisa linda, né? A vingança de morte foi aplacada. Mas isso, pastor Miguel, só é possível no Val de Jaboque. Nosso encontro com Deus. O Val de Jaboque. Lugar de estar face a face com Deus. Bah. Onde sou eu agora. Não tem mais o enganador, não tem mais o mentiroso, não tem mais ninguém por trás, não tem mais aquele era cachaceiro, aquele era caroteiro, ou aquele era drogado, ou aquele era isso. O Val de Jaboque, face a face, mostra quem realmente somos. Quem realmente somos. O Val de Jaboque, lugar de se render totalmente a Deus. Porque Jacó se rendeu. Ele não teve como sair daquela luta. Então ele teve que se render a Deus. Foi quando ele disse: primeiro tu me abençoa. Porque até então ele não tinha entendido a luta dele. Mas então ele teve que se render. Por que ele foi tocado na coxa? Justamente para ele entender que era Deus que estava conduzindo ele. Agora as pernas dele iam sentir e ele ia se lembrar sempre dessa luta, desse momento que ele passou no Val de Jaboque. Por isso sua perna mancava, para ele não esquecer o seu encontro com Deus. O Val de Jaboque, lugar de se esvaziar e transbordar da presença de Deus. Lugar de se esvaziar. O que ele tinha de ruim ficou ali, ele se esvaziou. O que ele tinha de enganador ficou ali, ele se esvaziou. O que ele tinha de mentiroso ficou ali, se esvaziou. E agora então ele começa a transbordar da presença de Deus, daquilo que Deus tem. Então agora ele começa a entender o processo da promessa de Deus. Agora ele começa a entender o propósito de Deus na vida dele. Ele se esvaziou, porque nós não podemos, pastor, nos encher estando cheio. É forte. Nós temos que nos esvaziar. Não podemos nos encher estando cheio. Nós temos que nos esvaziar. E nos esvaziamos do quê? De tudo que não presta, de tudo que é mundano, de tudo que é ruim, porque senão o Espírito Santo não pode colocar em nós as suas virtudes. Eu só vou falar uma das reflexões aqui que bate com o que o senhor está falando, né? Só pode perder alguma coisa aquele que não entregou tudo. Exatamente. Só pode perder aquele que não entregou. O que é que nós dissemos na vigília? Não existe o meio cristão. Ou ele é cristão ou ele não é. E ele tem que decidir. Ele se esvazia do mundo para ganhar a Deus. Porque se ele não se esvaziar do mundo, ele não vai ganhar a Deus. Lugar de se esvaziar e de transbordar. Mais uma. O Val de Jaboque. Não pode haver vitória no ego e no pecado. Ali não tem vitória no ego e no pecado. Ele obteve uma vitória lá no ego dele da primogenitura. Obteve uma vitória lá enganando. Lá no pecado. Agora no Val de Jaboque não. Morre o ego e morre o pecado.
Ali não tem vitória. Ali a vitória é quando eu me esvazio de mim mesmo. O ego e o pecado fica para trás. Por último, pastor, para a gente concluir, olha como o tempo passa. O Val de Jaboque. Eu não trouxe o óculos, e aqui está difícil de ler. É de lugar de me esvaziar de toda a ambição própria e de todos os desejos ruins. Tudo aquilo que ele tinha tentado tirar do seu irmão, enganando, que era o direito de primogenitura, era uma ambição própria dele. Ele não tinha direito sobre a primogenitura. Isso aqui, olha que interessante. Não era dele a primogenitura. Essa ambição era própria dele, mas não era dele. E aqui, pastor, a gente vê muitas pessoas tentando tirar dos outros para si o que não é seu. E o direito de primogenitura não era de Jacó, era uma ambição própria. E agora ele tem que deixar essa ambição. Ele não pode continuar com ela. Ele não pode. Porque o direito de primogenitura não era dele. Os desejos ruins que ele tinha que ficar ali. Eu não posso, pastor, ter uma continuidade de vida com Deus com desejos ruins no meu coração. Não posso. Nós falamos isso na ceia. As pessoas vêm e fazem a ceia de qualquer jeito. E nós não podemos. Então esse homem, ele deixou ali a sua ambição própria e os seus desejos. Bom, tempo nosso está acabando, eu só vou concluir aqui. Isso eu peguei apenas poucos detalhes do Val de Jaboque. O que aconteceu? Ele lutando com Deus, Deus deixou ele ser agarrado por Jacó. Por que Deus deixou ele ser agarrado por Jacó? Por que Deus se deixa eu me achegar a ele e me agarrar a ele? Por que Deus faz isso conosco? Primeiro, ele quer ter um encontro conosco. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Deus, ele quer ter esse encontro com o ser humano. Mas o ser humano precisa querer esse encontro com Deus. E quando eu quero esse encontro, Deus, ele se deixa eu me aproximar dele e estar com ele. E aí então, ele pediu uma bênção e Deus perguntou para ele, e aqui é a chave: como é o teu nome? Imagina se aquele homem dissesse Esaú, porque ele saiu da sua terra como Esaú. E ele disse Jacó. Então, aqui houve uma transformação. A maldição foi transformada em bênção. Então Deus disse para ele: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque esteve face a face com Deus. E essa mudança fez com que hoje a gente tenha esse país chamado Israel. O que vai acontecer, pastor? Se nós nos encontrarmos face a face com Deus. O que nós diremos para Deus? Como estaremos diante desse encontro com Deus? Seremos o mesmo lá do mundo? Ou deixaremos Deus trabalhar no nosso coração? O que eu vou dizer para Deus? Não, Senhor, eu não sou nada. Não tenho nada.
não posso nada. Salva a minha vida, salva a minha alma, salva o meu espírito. Isso é o Val de Jaboque. Todos nós teremos que passar pelo Val de Jaboque. Pastor Marcelo, o tempo se foi. Que maravilha de palavra, né? Palavra que transforma de dentro para fora. Essas são as palavras que me agradam. Eu gosto muito de palavras de confronto, porque nós precisamos saber quem nós somos em Cristo Jesus. Interessante é o seguinte, que esse encontro é para nos mudar, mas não para pior, Para melhor. mas para melhor. Então, todo aquele que tem um encontro com Deus não permanece do mesmo jeito. Ele melhora como ser humano, como um caráter, como é que nós podemos dizer, pastor, né? No geral. No geral da sua vida, ele melhora. Ele se torna uma nova... Em todos os criatura. Aspectos, né? Porque aí começa a morrer a carne e entra o espírito. Exatamente. Então, quando aconteceu ali a mudança completa, por último, eu ia me meter no assunto, mas digo, mas ele vai falar, ele não vai deixar escapar essa aí, né? Deus mudou o nome de Jacó, porque Jacó, né, tinha essa representação de mentiroso, de enganador, e agora te chamará Israel. Então, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o mesmo Deus que está sendo adorado aqui. É o Deus que quer fazer esse encontro com a gente e quer mudar a nossa vida. Amém. Amém. Meu querido, eu não sei se você teve o seu encontro com Deus, mas você vai ter. Amém. Todo ser humano vai ter. Nenhum vai passar. E eu te digo, quando tu tiver esse encontro, diga, Deus tenha misericórdia de mim. Em nome de Jesus. Porque todos nós teremos que prestar conta diante de Deus que nós somos e não podemos mais ser como Jacó, o enganador, o suplantador, o mentiroso. Quero orar com você e pedir que você reflita nessa palavra. E que você pense no que você está sendo. No que você está sendo. Porque Deus está te ouvindo. E Deus está te vendo. E a Bíblia diz, pastor Marcelo, que mesmo antes dos pensamentos vir à minha mente, Deus já conhece todos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Obrigado, Jesus. Queremos, Senhor, nesse momento orar. Sim, meu Deus. Queremos nesse momento, papai, clamar e interceder. Interceder, Senhor, porque tem vidas do outro lado que nos escutam, que nos assistem. Aleluia. Eu não conheço eles, papai. Eu não sei o que se passa na mente deles. Eu não sei, pai, como eles estão vivendo. Mas eu te peço, papai, que o Senhor, com teu amor, com tua bondade, com tua misericórdia, com tua graça, e com tua justiça. Senhor, fale com cada um, Pai. Abrace cada um. Abençoe cada um. Que cada um, Pai, que está assistindo agora e ouvindo, Deus, possa tomar uma decisão. Mas uma decisão como Jacó tomou. De dizer a verdade diante de Deus. E diante disso, papai, eu te peço, há pessoas aqui que estão pedindo oração. E eu quero orar, Senhor, aqui exercitando a minha fé, unindo, Senhor, com a fé do pastor Marcelo, do pastor Miguel, unindo com a fé de vocês, pedindo, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa colocar a tua mão sobre essa pessoa, e fazer, Pai, ali uma transformação de vida. E não só isso, papai. Não só uma transformação de vida, mas uma transformação, Pai. Se a saúde estiver debilitada, se houver, Senhor, uma enfermidade, que o Senhor possa agora estar secando essa raiz de enfermidade
Em nome de Jesus. Se há, Pai, uma perturbação sobre essa casa, arranca agora em nome de Jesus, Pai. Se há, Senhor, alguém que precise de uma libertação, Deus, vai lá e envia teus anjos, Pai, e leva essa pessoa. Se há alguém, Pai, que está perturbado, leva o refrigério, leva a paz, leva a alegria. Em nome de Jesus, Pai. Se há, Pai, necessidade de pão, necessidade financeira, entra nessa casa, Pai, com providência sobre esta vida, em nome de Jesus. Mas acima de tudo, Pai, que haja transformação de caráter, de vida, na Tua presença. E que se alguém não te conhece, não conhece o Senhor Jesus, que possa então, Pai, estar tendo esse contato e confessando o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador. E que os seus anjos, Pai, acampem sobre esse local. Obrigado, Papai. Abençoa-nos aqui. Dá-nos uma noite de descanso, de paz, de sossego. Como diz a Tua palavra, deita e pega no sono, porque o Senhor é comigo. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.